Você já reparou que nas tomadas ou qualquer tipo de carregador, aparelho que funcione com energia elétrica, sempre tem pelo menos dois fios para fazer eles funcionarem com energia elétrica? Por exemplo, a tomada sempre tem no mínimo dois plugs. Ou a pilha, por exemplo, né, tem dois polos, né? Por que isso acontece? Bom, tudo que funciona através de equipamentos elétricos precisa fazer com que a carga se movimente através dele. E a carga só se movimenta através de uma coisa chamada diferença de potencial. E a gente vai ver agora como que isso funciona, o que é a diferença de potencial e como que ela está presente na nossa vida. Então, olha só, vou começar aqui primeiro com a parte mais conceitual e depois a gente vai para a parte de aplicação e a parte física. Diferença de potencial, a gente às vezes representa essa palavra através da sigla, né, com as letras iniciais, diferença de potencial, ou seja, DDP. Então, DDP, diferença de potencial, é a mesma coisa. Também é a mesma coisa que tensão ou voltagem. Então, são palavras sinônimas. Diferença de potencial, DDP, tensão e voltagem representam a mesma coisa. E isso a gente vai utilizar aqui para representar a diferença de potencial. A gente vai utilizar a letra U na física, então é comum a gente usar a letra U para representar o valor da diferença de potencial. Então, a letra U, DDP, tensão ou voltagem, né, todos são sinônimos. Como que a gente calcula a diferença de potencial? Bem simples, olha só. A diferença de potencial, que também vai ser medida em volts, é só você subtrair um potencial pelo outro. Então, por exemplo, aqui, como eu coloquei aqui ó, na equação, né, a diferença de potencial U é o V1 menos o V2. Então, se você tiver uma situação, você tem dois potenciais diferentes, é só você subtrair um potencial pelo outro. Vamos a um exemplo. Olha só, se eu tiver aqui ó, ponto A, B e C, cada um está em uma superfície com um potencial diferente. Então, se eu perguntar assim, ó, qual que é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Olha só, o ponto A tem o potencial de 6 volts e o ponto B também tem o potencial de 6 volts. Então, vai ficar um menos o outro, né? A menos o B. Então, vai ficar 6 menos 6, que dá 0. Então, nesse caso aqui, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 0 volts. Agora, outro exemplo. Se eu perguntar a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C, sempre é o primeiro ponto menos o segundo. Então, vai ser o ponto A menos o ponto C. Tem que fazer o joguinho de sinal caso apareça, tá? Mas nesse caso aqui vai ser todos positivos. Então, ó, se você pegar o 6 menos o 2, eu vou ter aqui 4 volts. Então, falou em calcular a diferença de potencial, é isso. É só você subtrair um potencial pelo outro. Caso eu tivesse aqui a pergunta invertida, por exemplo, se eu tivesse aqui o potencial C menos o A, bastava você fazer 2 menos 6. Aí você ia ter menos 4 volts. Teria que fazer o joguinho de sinal. Mas a conta é a mesma. É um menos o outro. Sempre o primeiro menos o outro. Okay? Então, isso é a diferença de potencial. Falou em cálculo da diferença de potencial, é só você fazer a subtração de um potencial pelo outro. Agora vamos para a parte de conceito físico. O que significa uma diferença de potencial? O que significa dizer que uma carga elétrica foi submetida a uma diferença de potencial? O que acontece com essa carga quando ela está num ambiente que tem diferença de potencial? Eu vou fazer aqui um paralelo com a diferença de potencial gravitacional. Isso aqui é bem tranquilo até para você fazer experimento aí na sua casa. Então, olha só. Imagina aqui o seguinte, ó, vamos falar da diferença de potencial gravitacional. Se eu tiver uma bolinha, essa bolinha aqui em vermelho que eu coloquei no desenho, em cima de uma rampa azul. Se você observar aqui, essa rampa ela está inclinada. Pode ser, por exemplo, a mesa, uma cadeira, qualquer superfície inclinada, você coloca uma bolinha. Quando essa superfície está inclinada, a gente diz que há uma diferença de potencial gravitacional nesse experimento. Por quê? Porque você tem um lado mais alto que o outro. Então, ela vai tender a se deslocar de um lado para o outro devido à força gravitacional. Então, a gente diz que nessa situação tem uma diferença de potencial gravitacional, que faz com que a bolinha seja deslocada de um lugar para o outro. Na situação de diferença de potencial elétrica é bem semelhante. O que vai mudar é que ao invés de força gravitacional, a gente tem força elétrica. E essa força elétrica vai fazer com que a carga se desloque de um lado para o outro. Mas observe que é necessário que haja um desequilíbrio, ou seja, que você tenha um potencial maior de um lado do que de outro,
para que essa carga se movimente, assim como no caso aqui da bolinha, ó. Se você tem um lado mais alto que o outro, então a bolinha consegue se deslocar de um lado para o outro, por conta da diferença de potencial gravitacional. Então a mesma coisa acontece com a situação de uma carga elétrica quando ela vai de um lado para o outro, porque ela tem um potencial maior de uma região do que do outro. E isso é diferença de potencial. Vamos supor aqui, ó, nesse caso da bolinha deslocando na rampa, vamos supor que a parte mais alta da rampa está com 10 centímetros de altura e a parte mais baixa está com 5 centímetros, né? Então, nesse exemplo aqui, qual que seria então a diferença de altura aqui, né, para a gente associar essa diferença de potencial? Bom, 10 menos 5 daria 5 centímetros. Então, essa inclinação da rampa está associada aí ao número 5 centímetros. Agora, olha só, vou fazer uma outra comparação aqui. Vamos supor que a altura da rampa agora, na parte mais alta, estivesse a 350 centímetros de altura, né, 3,5 metros. E a parte mais baixa estivesse a 345 centímetros. Observe aqui que apesar dos números terem aumentado bastante, mas a diferença, olha só, 350 menos 345 vai dar o quê? Também vai dar 5 centímetros. Ou seja, a diferença que a gente tinha anteriormente é a mesma que a gente tem agora. Significa que a diferença de potencial que eu tinha antes é a mesma que eu tenho agora, apesar dos números terem aumentado bastante. A mesma coisa acontece com o potencial elétrico. Você pode às vezes ter valores muito grandes de potencial, tanto de um lado quanto do outro, mas se a diferença entre eles for pequena, o efeito que vai ser causado vai ser o mesmo, né? Então a mesma coisa aqui, ó. Uma bolinha numa rampa que esteja com uma altura de 10 centímetros e 5, ela vai cair com a mesma velocidade, com a mesma intensidade que se ela estivesse numa rampa de 350 e 345, porque a inclinação é a mesma. Se a inclinação é a mesma, então a maneira como ela se desloca vai ser a mesma, né? Então você tem, nesse caso aqui, colocando aí numa situação de campo gravitacional uniforme, você teria a mesma intensidade de descida. A mesma coisa acontece com o potencial elétrico. O que importa para um aparelho, por exemplo, funcionar é a diferença de potencial que é colocado de um pino para o outro, e não o potencial em si que é colocado em cada pino. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, olha só, nesse caso aqui, eu coloquei a rampa, vou mostrar aqui anteriormente, eu coloquei a rampa nessa altura, né, onde a bolinha se desloca com essa intensidade. Depois eu subi os dois potenciais e perceba que eu mantive a mesma inclinação, então ela vai descer com a mesma intensidade, mesmo você mudando os potenciais. Então, o que interessa para a carga se deslocar de um local para o outro é a diferença entre os potenciais e não o valor de cada um em si. Uma coisa importante na diferença de potencial é que o caminho que a carga percorre não interfere em si na energia que ela vai ter. Então, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, tem o potencial VA e VB, tem a bolinha verde e a bolinha vermelha. Observe que o caminho que elas vão percorrer aqui são diferentes. Então, olha só, a bolinha verde ela vai fazer esse caminho e a bolinha vermelha vai fazer um caminho diferente, mas todas elas vão sair de uma região onde tem potencial para o potencial B. Então, a gente diz que a energia que elas têm para transmitir é a mesma, independente do caminho que elas percorram. O que interessa aqui é a diferença do potencial de onde elas estavam para onde elas vão parar. E é assim que funciona o fio elétrico, né? Então, imagina aqui, ó, vamos pegar a situação aqui da bolinha verde. Perceba que eu fiz um caminho aqui bem comprido para sair do potencial A para chegar no potencial B. Você pode imaginar, por exemplo, que esse caminho é um fio elétrico. Então, essa parte da onde ela está saindo é como se fosse um dos pinos da tomada ou um dos polos da bateria. E a outra parte é a entrada. Então, esse caminho ele pode ser o mais comprido e sinuoso possível, que seria o fio, né? Você pode colocar o fio enrolado, pode colocar ele torto, mas a energia que a carga vai transmitir nesse fio, independente do formato que esteja esse fio, é a mesma, né? E essa é a grande tecnologia da grande, digamos assim, sacada, né, que existiu na época que se descobriu esses efeitos, que deu origem aí à transmissão de energia através de sinais elétricos. Por quê? Quando você tem um sistema mecânico para transferir energia, a forma com que um eixo tá, ou que uma engrenagem tá, pode interferir na maneira como essa energia é transmitida. Já no fio não. Você pode ter o fio praticamente em qualquer inclinação, qualquer formato. A energia que vai ser transmitida não interfere, né? Ou seja, o formato do fio não interfere nessa energia. O que interfere é apenas o quê? O valor do potencial que você vai colocar em cada ponta do fio.
Então, igual está nessa situação aqui, ó. Então, a energia que ela vai ter para sair de um ponto para o outro é a mesma, independente do caminho que ela vai percorrer. E é isso que acontece na tomada. Você tem dois polos diferentes, onde um tem um potencial maior que o outro. No caso da tomada, essa tomada convencional que nós temos em casa, né, apesar de ela funcionar com um estilo diferente de corrente que tem, por exemplo, numa pilha, mas a ideia é bem semelhante. Você tem o potencial alto de um lado e baixo do outro, e isso força a carga elétrica a se movimentar de um pino para o outro. Essa é a ideia da diferença de potencial. Então agora vamos dar um exemplo aqui de como conectar alguns aparelhos de maneira que eles encaixem com o potencial correto, né? Então vamos lá. Alguns aparelhos, né, que eu coloquei aqui, aparelho 1, 2 e 3, eu coloquei algumas tensões e a gente tem que conectar os pinos corretos para dar a diferença de potencial correta para eles. Então, por exemplo, o aparelho 1 precisa de uma tensão de 100 volts para funcionar. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Você tem que lembrar que isso aqui é a diferença de potencial. Então, a diferença do potencial de um pino para o outro é que tem que dar 100. Um menos o outro que tem que dar 100. Desses números que estão aqui em cima, como é que eu faço para encaixar de 2 em 2 de maneira que um menos o outro dá 100? Esse aqui é bem tranquilo, né? Vou pegar a canetinha aqui, ó, vermelha. Eu posso conectar assim, ó, esse pino no 100, esse pino no 100 e o outro no 0. E o outro no 0. Por quê? 100 menos 0 vai ser 100, né? Então ele vai manter aqui a diferença de potencial que ele precisa. No segundo aparelho, ele precisa de 50 volts de diferença de potencial. Então eu posso fazer semelhante, ó. Eu posso conectar esse pino aqui no 50 e esse outro pino no 0. Porque a diferença, então, 50 menos 0 vai dar 50. Só que para esse aparelho e essas diferenças de potenciais aqui, eu posso fazer de uma segunda maneira. Olha só. Vou pegar de azulzinho aqui, ó. Tem outro tipo de pino aqui que também vai dar 50. Olha só, se você observar aqui, ó, se eu fizer 100, saiu riscado aqui em cima, mas não desconsidera essa parte aqui, o mouse saiu errado. Mas então se eu puxar aqui, ó, 100 para esse pino e 50 para o outro pino, a diferença também vai dar 50. Ó. 100 menos 50 também dá 50. Então eu poderia conectar ele tanto no pino de 100 e 50, quanto no pino de 50 e o pino de 0 volts. E o último aparelho, ele precisa aqui o aparelho 3 de 40 volts. Então, vou pegar aqui deixa eu ver se tem uma terceira cor. Vamos pegar o vermelho mesmo. Então aqui, ó, no aparelho 3, eu vou colocar, como é que faz aqui? Um pino menos o outro que dá 40. Como é que vocês encaixariam aí? Então aqui eu posso fazer o seguinte, né? 50 desse lado e 10 do outro. Porque daí 50 menos 10 daria 40 volts. Isso aí. Então, percebam que o que os aparelhos elétricos precisam é da diferença de potencial. Diferença entre um pino e o outro. E isso acontece com os aparelhos da nossa casa. Quando você tem na sua casa, por exemplo, um aparelho que funciona com 110 volts, é porque ele funciona, na verdade, assim. Um pino que tem o potencial de 110 volts e o outro que tem o potencial de 0 volts. Ou seja, quando você tem uma tomada de 110 volts, sempre um dos pinos ele é neutro, ele não tem potencial nenhum. E o outro pino é que tem o potencial. Então, por exemplo, quem mexe aí com instalação elétrica, eles têm até algumas chaves, alguns equipamentos que conseguem detectar qual que é o pino que tem potencial e qual que é o que não tem, para você saber, por exemplo, qual que você pode tomar choque ou não. No pino de 0 volts você não toma choque, no pino de 110 volts você toma. É claro que você não pode ficar fazendo esse teste aí na sua casa, mas só para você saber que tem um pino que tem energia e o outro não, na tomada de 110. Agora, já na tomada de 220, não, você tem os dois pinos que possuem energia. Por quê? Eles funcionam assim. Na de 220, você tem um pino com 110 e o outro com menos 110. Um com mais 110 e outro com menos 110. Por quê? Se você fizer a conta 110 menos o menos 110, vai ficar 220. Então, é por isso que a tomada 220 gera essa diferença de potencial de 220, porque ele tem mais 110 de um lado e menos 110 do outro lado. Bom, toda vez que a carga ela se desloca de um potencial para o outro, por exemplo, num fio elétrico, ela sempre vai encontrar uma resistência elétrica, né? A resistência elétrica ela tenta
atrasar ou impedir com que a carga se movimente de um lado para o outro. O que é a resistência elétrica? Bom, todo material, fio ou qualquer objeto, ele é feito de moléculas. E quando um elétron tenta atravessar esse material, ele vai colidindo com essas moléculas que compõem o próprio material. E conforme a estrutura que essas moléculas estão arranjadas, ele pode oferecer mais ou menos resistência para essa carga elétrica se movimentar. Então, quanto mais resistência elétrica o material tem, mais devagar a carga elétrica se desloca através desse material. Então, se a resistência elétrica é alta, a carga vai mais devagar. Se a resistência elétrica é baixa, a carga vai com uma velocidade maior. A rigidez dielétrica, ela é bem semelhante, bem parecida, né? Vamos colocar assim, parecida com a ideia de resistência elétrica, mas eu quero que você entenda aqui a diferença entre elas. Vamos só voltar um pouquinho aqui, ó. Quando eu falar da resistência elétrica, é a dificuldade. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então você tem a carguinha verde ali na resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade da carga elétrica se movimentar através do material. Então aqui a carga elétrica ela está se movimentando, porém às vezes com mais ou menos dificuldade. A rigidez dielétrica de um material, ela diz respeito à capacidade de começar esse movimento, ou seja, da carga elétrica começar a se movimentar de um local para o outro. Quer dizer que quando você tem uma rigidez dielétrica alta, a carga não vai sair do lugar. É diferente de uma resistência onde ela está se movendo, porém com dificuldade. Já na rigidez dielétrica, não. Enquanto a carga não consegue ultrapassar a rigidez dielétrica do material, ela não sai daquele potencial, ela não sai daquele material, não sai de onde ela está. Ela fica paradinha ali. A hora que ela ultrapassa esse valor, aí que ela pula de um local para o outro. Então, um exemplo onde isso acontece é, por exemplo, numa descarga elétrica de um trovão. O ar ele tem uma rigidez dielétrica significativamente alta, né? Então, por isso a nuvem ela fica um tempão lá armazenando várias cargas elétricas que não saem dela tão rápido. Porém, chega um momento que a nuvem cria um potencial elétrico muito grande por conta da quantidade de carga elétrica e essa quantidade de carga elétrica gera um potencial elétrico muito alto. E isso supera a rigidez dielétrica do ar, fazendo com que a carga elétrica comece a sair, né, das nuvens e ir para outros locais com um potencial elétrico menor, como por exemplo o chão, outra nuvem, gerando o que a gente vê aí como descarga elétrica, o trovão. Então, a rigidez dielétrica de um material é a capacidade, vamos colocar assim, a capacidade dele segurar a carga elétrica ali. A hora que ele ultrapassa esse valor, aquele material passa a ser um condutor elétrico. Só para vocês terem uma ideia, coloquei aqui uma tabelinha, olha só. A rigidez dielétrica do ar. Tem vários materiais aqui, né? Mas eu queria que vocês observassem aqui, ó, a rigidez dielétrica do ar. Ele colocou aqui, ó, 3.000 volts por milímetro, né? Claro que isso aqui varia muito conforme a densidade, a umidade do ar. Mas em média é isso. A cada milímetro você tem um potencial elétrico de 3.000 volts de rigidez dielétrica do ar. O que significa isso? Que para pular uma centelha ou uma faísca, por exemplo, né, para você gerar uma faísca, por exemplo, naqueles acendedor de fogão, a cada milímetro de distância você precisa de 3.000 volts para que isso aconteça. Então, a diferença de potencial num acendedor de fogão, por exemplo, ela é extremamente alta para fazer ocorrer aquela fagulha elétrica, né? Ou por exemplo, dentro de aquelas velas de funcionamento de motor de carro, para produzir fagulha, qualquer coisa que produza fagulha elétrica no ar, eles produzem uma diferença de potencial muito alta para conseguir fazer com que essa carga rompa a rigidez dielétrica desse material. Se você olhar aqui na lista, tem vários outros materiais, cada um com a sua rigidez. Mas no caso aqui do ar, né, para você pular uma centelha, produzir uma fagulha com uma distância de 1 milímetro, você precisa ter aí mais de 3.000 volts. E assim vai. Se você tiver 2 milímetros, você precisa de 6.000 volts, 3 milímetros e assim vai. Então, conforme é proporcional. Então eu dei exemplo aqui de situações onde isso acontece, né? No caso de um relâmpago, você rompe a rigidez dielétrica do ar por conta do alto potencial de uma nuvem. Outra aplicação disso são nas velas de funcionamento de automóvel, né? Elas produzem a faísca para poder explodir o combustível, mistura de ar com combustível e fazer o motor funcionar. Então o tempo todo no funcionamento do automóvel, a vela produz um potencial aí na ordem de 15.000 volts para ocorrer uma fagulha, uma faísca, para que seja ocorrida ali a explosão do combustível e faz o motor funcionar. E também no acendedor de fogão, que isso ocorre, né, o tempo todo aí quem tem fogão elétrico,
Ou até alguns aqueles acendedores manuais também, eles fazem essas faíscas utilizando a diferença de potencial.